Olá, queridos amigos, mais uma vez aqui trazendo uma mensagem de esperança, uma mensagem de luz e de muito amor, revestida de paz, mas a paz do Mestre Jesus, que ela possa apossar dos nossos corações, em nossos lares, em nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Através desse recurso, nós estaremos levando uma mensagem cujo título diz: O socorro espiritual durante o sono físico. Como ocorre? O que acontece quando nós desprendemos parcialmente do nosso corpo durante o sono de repouso físico? Que apenas o nosso corpo necessita de repouso, o espírito não. Então, antes de tudo, ou seja, de iniciar a nossa conversa, nós podemos dizer assim, o seguinte: em toda parte onde haja uma lágrima, Deus colocou um bálsamo para suavizar. Nenhum dos seus filhos fica sem um atendimento, fica ao desamparo. Não. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, lá de 5 a 8, os Espíritos amigos trouxeram 4 mensagens. O Espírito de Verdade trouxe 4 mensagens. Ali estão mensagens de consolo, de amor, esperança e de vida eterna. Para todos nós, quem de nós, nesse mundo de expiações e provas, não precisamos de um consolo, não precisamos nos reconfortar a nossa alma, principalmente nesses dias, né, que estamos isolados, que estamos, né, de quarentena, vamos dizer assim, muitos já saíram ao trabalho, muitas coisas estão voltando, né, mas ainda há um grande risco, há necessidade de nós ainda nos prevenir, né, estarmos atentos, seguindo as regras de saúde, as regras básicas. Então, essas mensagens do Espírito de Verdade, como eu estava falando, estão contidas nos itens de 5 a 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, e vem comprovar que o auxílio está direcionado a todos aqueles que necessitam, né, tanto encarnado como desencarnado. A todos nós, como eu disse, quem de nós, neste mundo de expiações e provas, não necessita de um conforto, de uma mensagem amiga? E Jesus, como grande médico das almas, ele conta com todos os seus seareiros. E ele já nos avisou que a seara é imensa, mas os seus obreiros, seus cooperadores eram muito poucos, né? E de fato é o que está acontecendo, né, irmãos queridos? O Mestre, ele conta conosco, com todos aqueles que têm boa vontade de servir, de ser úteis, independente de credo, de crença. Porque em todos os lugares que tiver um irmão necessitado, Jesus está presente através dos seus mensageiros. Porque rótulo nada representa. Se nós recorrermos nesse momento, Marcos, né, lá no Novo Testamento, no capítulo 8, 5, diz o seguinte: quantos pães tendes? E disseram-lhe Jesus. Marcos anotou e Jesus responde essa pergunta: quantos pães tendes? E vem Emmanuel no livro Fonte, Verdade e Vida, né? Aí então, no livro Fonte Viva, melhor dizendo, porque tem Caminho, Verdade e Vida, tem Fonte Viva, Pão Nosso, né? Esses livros aí,
e Palavras de Vida Eterna também, outro excelente livro. Lá no Fonte Viva, na lição 133, está falando, 133, a lição que fala o que tendes, né? Então, Emmanuel ele vem nos ajudar a nós entendermos tudo isso, a compreendermos, né? E diante dessa pergunta, ele vem nos ajudar assim, a entender a profundidade. O que tendes? Olha, o quanto Jesus espera de nós como boa vontade, né? Boa vontade, mas que seja vinda do nosso coração, espontaneamente. Há muitos famintos de paz, de reconforto, né? E a voz do Mestre, gente, ainda soa, ainda ressoa, né? Naquele monte, dizendo: o que tendes? Em algum momento devemos apresentar a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio, e daí estarmos certos de que o Cristo de Deus fará o resto. Com certeza ele conta algumas migalhas do nosso coração em auxílio do próximo, para saciar a fome do conhecimento, a sede de estar conhecendo, né, gente? Então, Emmanuel também enfatiza no livro, agora outro livro, Caminho, Verdade e Vida, na lição número 100, fica aí registrado para nós, auxílio do invisível. Que a humanidade está sempre esperando o auxílio do plano espiritual, todos, né? Não importa o nome que queiramos dar, esse amparo. Nós espíritas conhecemos como a proteção dos espíritos de luz, dos mentores, dos guias, seja como for, no meio protestante, né, irmão? É a proteção do Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo é que eles esperam o amparo da proteção. Então não temos dúvida do auxílio do invisível, nenhuma dúvida, pois ele jamais falha. No momento oportuno, ali está ele ao nosso favor, o auxílio do plano espiritual. Mas é muito importante, mas é de extrema importância, que na qualidade de servidores que nós somos, seja qual for a espécie de cooperação, devemos aprender a caminhar sozinho. É verdade. Usar a independência e a vontade no que é justo e útil. Porque muitas vezes a espiritualidade vem nos acompanhando, até trazendo no colo. Né? Como aquela passagem da música, né? Na areia, vi os seus passos, pensei que estava sozinho, e aí vem dizendo, quando estava necessitado, muitas vezes te trouxe no colo aqueles passos, era eu te conduzindo. Então é isso, gente. Usar a independência e a vontade no que é justo e útil. Estarmos convictos de que nós estamos no mundo para aprender, né? Procurarmos evitar reclamações, reclamar dos instrutores, soluções, né? Colocar nas mãos sem fazer algo da nossa parte. Não. Querer colocar que os problemas que estão voltados à nossa condição de alunos sejam resolvidos por eles. A lição é nossa. Eles apenas nos auxiliam, nos inspiram, nos dão forças para superar as dificuldades. Então, contamos sim com o auxílio do alto, claro, mas precisamos sim acreditar em nós mesmos, pois quando nós erramos, temos a oportunidade de acertar. Temos também todas as possibilidades de acertar, que é através do erro, da queda, que nós nos
equilibramos, nos fortalecemos para continuar. Através do erro nós acertamos, através das quedas nós superamos as dificuldades. Pois quando nós fraquejamos, podemos contar com a ajuda do mundo invisível. Com certeza, nossos mentores, nosso guardião, né? Esses amigos não nos deixam ao léu. Eles sempre estão ali quando nós precisarmos. Dá um sinal que eles vêm conosco. Eles contam com a nossa parte. Precisamos estar fazendo a nossa parte. Porque o socorro espiritual ele ocorre tanto nas nossas lutas diárias como durante o sono físico. Vejamos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos é mostrado com detalhes, gente, e a doutrina espírita nos esclarece que somente o corpo repousa durante o sono físico, mas somente o espírito. Mas o espírito não repousa, né? Ele não necessita de repouso, de forma nenhuma. Né? Lá no Livro dos Espíritos, Emancipação da Alma, lá fala do sono, dos sonhos. E vou deixar 3 questões aqui, para nós aprofundarmos depois, que é 401, 402 e 404. Diz o seguinte: enquanto os sentidos adormecem, né? A alma liberta-se, mas parcialmente, não totalmente, senão dá o desencarne, né? Parcialmente, ela se liberta da matéria, gozando das suas faculdades espirituais, né? E é naquele momento, gente, que nós temos a oportunidade de perceber o socorro. Quando nós temos dificuldade de estar falando com alguém no estado de vigília, no nosso dia a dia. Às vezes tem muita dificuldade de relacionamento, como aconteceu com aquela mãe, com aquele filho, que eles não se bicavam, vamos dizer assim. Então, tinha uma grande rivalidade. Aquele filho, ainda pequeno, na fase primeira, até os 7 anos, é um momento mais fácil, mas já existia dificuldade de relacionamento. Então, durante o sono, ela usou esse recurso. O filho dormia e ela aproximou-se da sua cama, do seu leito, e foi conversando com ele: filho, me perdoa. Se algum dia eu te fiz algo, foi por engano. Hoje eu estou fazendo diferente. Está junto para que possamos nos reajustarmos, nos reconciliarmos. E foi conversando várias vezes, assim, na semana, e aquilo surtiu um efeito muito grande, que nós não imaginamos, né, gente? Então, hoje nós sabemos que o sono nos foi dado para a reparação das nossas forças orgânicas e das nossas forças morais. Porque durante esse período do sono, o corpo recupera as energias gastas no estado de vigília, né? É uma recuperação, é um fortalecimento, não é mesmo, gente? Então, nós, espíritos, vamos unir, né? Vamos nos aproximar, vamos nos revitalizar, né? Nos fortalecer com outros espíritos afins. É a lei da afinidade e da atração que atrai. Pela ligação, pela faixa vibratória, é que não vai nos unir, né? Então, conforme as atividades do nosso cotidiano também, isso, tá aí a importância da oração quando nós formos repousar. É muito importante, né? Porque os sonhos é algo à parte, né? Nós não podemos, assim, ficar envolvidos no nosso dia a dia, com preocupações, no nosso corriqueiras diárias, pensando ao deitar. Claro que vai trazer para o nosso consciente coisas relacionadas àquele dia. Então, existe aquele sonho, nós presenciamos, né, cenas autênticas, verdadeiras, que nós trazemos como lembrança de encontrar pessoas, entes queridos que já partiram, né? Então, ao deitar, nós vamos pedir ao nosso protetor
para que possa ser encaminhado a grupos de assistência, se nós participamos de uma instituição religiosa, né, que possamos participar de eventos, de cursos e reencontrar os nossos entes queridos, né? Então, o socorro espiritual chega para todos como raios de sol, pois o Criador da vida nos assiste a todos, mesmo sem sabermos, né? Mesmo sem percebermos essa ajuda. Ele está jorrando o seu amor infinito a cada amanhecer a todos os seus filhos. Apoia, não deixa nenhum, mesmo aqueles desregrados como o filho pródigo da parábola. Vê que o pai acolheu e deu-lhe uma festa de felicidade, abraçou quando voltou. E não questionou, filho, está vendo, você se enganou. Quando ele saiu pedindo a sua parte, o pai não questionou, apenas entregou nas suas mãos. E não disse, filho, cuidado, você vai se arrepender, não vai. Não, ele deixou ir, porque ele sabia que o filho um dia voltaria, porque estava imaturo, não tinha condições suficientes de seguir sozinho pela sua imaturidade. Então é isso, o socorro está em toda parte, como raios de sol. Então, ocorreu um fato, e que Luiz Sérgio, ele conta em um dos seus livros, através de Irene Pacheco Machado, que uma família, ela encontrava-se em total desespero. Por quê? Porque estavam a acampar e sua filha, de repente, desapareceu e ficaram totalmente em desespero. Quais os pais que não ficam, né? E chamaram, então, os bombeiros da região, daquela próxima cidade, e começaram a busca. Enquanto aquela família se reunia em preces, né, ali solicitavam, através da oração, porque a busca era muito grande e não encontravam, a espiritualidade foi mostrada ali naquele momento, algo, né, através da oração. Então aquela moça, aquela mãe desesperada pela sua filha, porque as buscas não tinham sucesso nenhum, não encontravam. E depois daquela prece, daquela reunião em família, a mãe da criança sentiu-se em seu coração, em sua mente, algo que não tinha acontecido, uma trilha que existia, e pediu que os bombeiros seguissem aquela trilha. E lá foi encontrada a criança. Aí então, o que acontece? Vejamos, amigos, como aquela família, ela acreditava no socorro dos amigos espirituais. Eles notaram que foram inspirados, ou seja, o auxílio do invisível esteve presente. Com certeza, a sua solicitação de espiritualidade intuiu aquela mãe. Caso fosse uma família sem nenhuma ligação de fé com a espiritualidade, né, diria o seguinte, que boa ideia aquele bombeiro teve de seguir aquela trilha. Não é assim? Então, podemos ver que o auxílio espiritual, ele ocorre tanto no estado de vigília, no nosso dia a dia, como durante o sono reparador. Ele acontece sim, meus queridos. E com referência ao nosso lar, né? No capítulo 50 do livro Nosso Lar, que eu sei que muitos conhecem, onde está intitulado O Cidadão do Nosso Lar. André Luiz ali, né, foi constatado como cidadão do nosso lar. Então, de início, esse capítulo fala o seguinte, que em missão de socorro, ele estava como missão de socorro a uma família no plano material. Uma família que estava com um dos cônjuges em agonizante, muito doente e prestes a desencarnar. E ele precisava de ajuda naquele momento para socorrer aquele doente. E lembrou que não seria preciso utilizar do meio de locomoção, como os aerobus, como meio de transmissão também de volitação, que ele estava em fase de aprendizado, mas ele percebeu que poderia usar o recurso do pensamento.
Então ele usou o pensamento, focalizou, mentalizou e atraiu aquele lugar Narcisa, uma colaboradora do nosso lar, onde interveio em favor do enfermo, que em seguida ele obteve melhora que surpreendeu o médico no dia seguinte, naquela manhã, onde ele atendia rotinamente aquele enfermo, né? Médico de família. Surpreendeu. Então, e depois de regresso ao nosso lar, André Luiz, unido, toda a equipe de socorristas, claro que ele não estava só, e dizia como foi grande a providência divina. Ali ele contava que a sabedoria do Senhor, diante de todos os trabalhos e situações da vida, é a grandiosa bondade do Pai, que atende todos os seus filhos em todas as épocas, né? Então, com que amor ele atendia toda a criação. E aí, gente, faz lembrar aqui Sheila, né? Recanto de Luz, irmã Sheila, e tantos outros que atende a humanidade. E nesses momentos onde estão paralisados os trabalhos físicos, porque os trabalhos espirituais continuam. E quando estava os dois juntos, nos tratamentos, cirurgias espirituais, tratamentos à distância, era tudo feito dessa forma. A equipe espiritual tinha aquela equipe que ia fazer o que não conseguiram fazer lá durante os trabalhos, que eram os sábados, segundo e quarto sábados. Tinha cirurgias e muitas vezes todos aqueles que passavam lá faziam cirurgias, à noite tinha a visitação no lar, que era o complemento. Fazer o que não tinha feito, ou mais ainda, uma reparação, um complemento. E eles iam e pediam que as pessoas se deixassem condições, né? Tudo aqueles critérios, aquelas recomendações, que quem sabe passou lá sabe quais são, para receber o auxílio da espiritualidade. E muitas pessoas percebiam, notavam a presença desses amigos, né? Então, uma equipe ali André Luiz estava estava contando a grandeza do Criador. Ali, diante de uma equipe de 200 irmãos, 200 colaboradores, entre todos eles, o ministro Clarencio, né, aquele que coordenava os trabalhos, surpreendeu André Luiz, frente de todos, e disse, em nome da governadoria, palavra difícil, né? Declaro cidadão do nosso lar. Foi nesse momento, depois dessa tarefa, que ele foi denominado cidadão do nosso lar, não é? Ali, André Luiz atirou-se nos braços paterno de Clarencio a chorar de gratidão e de alegria. Chorar de gratidão e de alegria é uma bênção, gente. Então, amados irmãos, o socorro espiritual ocorre todo o tempo nos dois planos, né? Todos os tempos. E durante o sono físico, esse auxílio se dá com maior intensidade, porque não tem interferência da matéria, né? Agora, eu imagino o belíssimo trabalho de socorro entre as várias colônias espirituais, são várias, né, que tem aqui no Brasil e tem todo o planeta. Aqui no Brasil, as mais conhecidas que nós vemos é o Nosso Lar, devido ao livro, devido ao filme, tem a Alvorada Nova, e tem tantas outras. Em cada estado do país tem uma colônia que próximo à crosta, né? Então, e atualmente, gente, no quadro de epidemia em que o mundo passa, o mundo inteiro passa por esse problema, que realmente vai passar, como todas passaram, como a gripe espanhola, milhões de pessoas desencarnaram através dela, outros quadros epidêmicos que já passaram, desde o século XIV, né? Com a peste negra, que levou mais de milhões de pessoas. Então,
sempre teve essas catástrofes, né, esses destruidores, não é isso? Mas Deus está no comando, Jesus está no leme. Enquanto que o lado físico das instituições religiosas, vejamos, estão fechadas ainda, o trabalho da espiritualidade continua dobrado, gente. Agora imagina, e aí que nós outros, né, que estamos comprometidos com a seara de Jesus, podemos colaborar com a equipe espiritual de cada núcleo, unindo-se primeiramente numa oração, numa preparação, para ir de encontro feliz daqueles que conseguem sintonizar e estar unidos em tarefas no plano espiritual durante o socorro invisível, durante as tarefas que ocorrem durante o sono físico. Que nós possamos aí amar a Deus, irmãos, servindo aos semelhantes por amor, né? Sem distinção de pessoas, fazendo bem como estiveres, onde estiveres, né? E quanto pudermos estar na paz da consciência tranquila, pois tudo isso está presente, a essência das leis divinas, a lei maior, a lei do amor. Né? Certamente, gente, Jesus, o nosso mestre, conta com todos nós nesses momentos de transição, com certeza. Com quem ele ia contar? Com aqueles que estão totalmente desligados do trabalho espiritual, né? Achando que aqui é lugar de recreio, não, aqui é lugar de trabalho, de aprendizado, de crescimento, de evolução. Então, que nós possamos continuar sendo os instrumentos do bem, sendo cada um ponto de luz no coração de um irmão que necessita de um auxílio, a começar em nosso próprio lar. Então, amados irmãos, esta é uma oportunidade que nós temos aí de estar dando o melhor de nós. É uma oportunidade de nós percebermos a grandeza do amparo do nosso Pai. Então, o auxílio do plano espiritual, o socorro no atendimento para todos é muito grande. Vamos fazer, nesse momento, jus, né? Porque muito nós já sabemos. Então, muito foi pedido, a quem muito foi dado. Que a luz de Jesus esteja em nossos corações, nos fortalecendo, nos inspirando, para que nós possamos ser instrumento da luz, instrumento do bem. Eu desejo muita paz e muita luz, em nome do nosso Mestre amado Jesus. Paz a todos, queridos irmãos.